Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é: a Bíblia contém erros? É uma pergunta. O que você pensa? Diante de tudo aquilo que a gente já viu nas últimas semanas sobre a inerrância, sobre as heresias sobre a inerrância. O que você pensa? Você ainda acredita, se você acreditava antes que a Bíblia continha erros, você ainda acredita que ela contém erros? Vamos lá entender? A Bíblia, a gente pode falar que ela é inerrante, ou uma matéria que a gente estuda na teologia que chama inerrância bíblica, que significa se a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente viu ali como bons ortodoxos, e se Deus é o Deus que fala a verdade, então a Bíblia tem que ser inerrante. Não apenas em algumas de suas partes, como alguns teólogos modernos dizem, mas totalmente como a igreja, em sua maioria, tem dito através dos séculos de sua história. Ou seja, se somos ortodoxos, se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se Deus é o Deus que fala a verdade, então a gente tem que crer que a Bíblia não contém erros, ela é inerrante, ela não pode conter erros. E esse é o pensamento de maior parte dos teólogos durante toda a história da igreja, durante esses 20 séculos. Mas aí algumas pessoas vêm dizer hoje, principalmente no contexto contemporâneo, no século 21, que a Bíblia sim, ela pode ter alguns erros, que ela não é a palavra de Deus, mas é que ela contém a palavra de Deus, ou então que ela se transforma na palavra de Deus. Mas isso é uma heresia, isso é uma mentira. A Bíblia não tem erros, ela é inspirada, e como inspirada, ela não pode conter erros. Dizer que as escrituras é inerrante não significa que as traduções são inerrantes. Ou seja, o seu escrito original, quando os autores escreveram, elas não continham erros. As traduções podem ter erros? Pode. Ah, mas como eu vou ter certeza que eu estou lendo algo correto? Hoje a gente tem várias formas de ler a Bíblia no seu original. Hoje a gente pode, principalmente no contexto brasileiro, talvez em alguns países a gente não tem isso, mas principalmente no contexto brasileiro, a gente pode ir numa livraria evangélica, uma livraria cristã e comprar ali a Bíblia grega. A gente pode ali comprar ali que a Bíblia grega foi a primeira tradução ali do hebraico ali para a língua grega, inclusive essa Bíblia grega, ela existia nos tempos de Jesus. Se o próprio Cristo conviveu com essa tradução ali da Bíblia grega e ele não questionou essa tradução, quer dizer porque ela é mais parecida ali com o original. Então a gente tem formas hoje, a gente tem no museu, lá no Museu do Louvre, a gente tem pedaços de pergaminhos. Aqui no Brasil, a gente tem alguns museus com pedaços de pergaminhos, com pedaços de livros. Então, a gente tem formas ali de entender que o texto original ali é inerrante, mas as traduções ali podem trazer erros. A gente vai entender um pouco mais sobre as traduções, que as traduções ali são para facilitar o entendimento. Mas, às vezes, quem vai traduzir ali para tentar facilitar o atendimento tanto, ele traduz ali de forma errada. Então as traduções sim, pode ter erro, mas a escritura no seu original não. Dizer que as escrituras são inerrantes também não significa dizer que compreendemos tudo que a Bíblia diz. Pedro diz lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 15 ao 16, que Paulo fala algumas coisas de difícil entendimento. Se o próprio apóstolo Paulo, que conviveu ali com o apóstolo Pedro, no mesmo contexto geográfico, no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto cultural, o próprio apóstolo Pedro, que andou com Jesus, fala que Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender, por que a gente acha que a gente vai compreender tudo que a Bíblia diz de maneira fácil? Não vamos compreender tudo. Na verdade, a gente não vai nem compreender tudo. Algumas coisas que Paulo fala que a gente nem sabe o que está dizendo. Por exemplo, quando Paulo fala ali no espinho da carne, existem ali suposições, mas a gente não sabe o que Paulo realmente queria dizer com aquilo. Então, dizer que a Bíblia não tem erros não quer dizer que a gente vai compreender tudo que a Bíblia diz. Algumas coisas a gente vai ter suposições, algumas coisas a gente vai ter achismos, e muitas das palavras da Bíblia a gente vai ter que estudar muito para entender. Sem estudo, não conseguimos entender. Dizer também que elas são inerrantes, que a palavra de Deus é inerrante, não significa que há aparentes contradições. Parece, em alguns textos parece que há aparentes contradições, mas não há. Às vezes, um texto ali, principalmente os evangelistas, fala ali que Jesus estava curando ali no início da cidade, outros vão dizer ali que é no fim da cidade. Mas ali são contextos e visões diferentes. Se você estiver numa avenida, no início de uma avenida, e estiver ligando para um amigo, e falando assim, e perguntar assim, pra onde você tá? Onde você tá? E a pessoa fala assim, ah, eu tô aqui no início da avenida. Aí você fala, eu também tô.
Mas você pode estar numa ponta da avenida e o seu amigo está na outra ponta da avenida e os dois estão pensando que estão no início da avenida. Os dois, quem tá certo e quem tá errado? Ah, você pode falar ali, se for a numeração 1, tá certo, se for a numeração 1000, tá errado. Mas ali, pro contexto que eles estão dizendo, na visão deles, cada um está falando da maneira correta. Então, às vezes, quando fala ali que Jesus curou na entrada da cidade, na saída da cidade, às vezes a gente fala assim, isso é contraditório. Não é. É uma aparente contradição. Mas isso existe uma explicação para todas as aparentes contradições, existem explicações. Basta a gente estudar. E dizer que a Bíblia é inerrante não significa que não há aparentes contradições. Vai aparecer textos, sim, como esse que eu estou dizendo, que pode ser ali, pode parecer contraditório, mas existe uma explicação para todos eles. Dizer que as escrituras inerrantes também não significa dizer que não existe cópias contendo variações e redações diferentes. Da mesma forma que eu falei que as traduções não são, não são inerrantes, as cópias também pode haver erros, pode haver variações e pequenos textos. Ela não pode mudar ali o sentido original, mas mudar uma palavra ou outra, ela pode ter. Isso não significa que a escritura é inerrante. E o quinto ponto, dizer que as escrituras são inerrantes, não significa que não precisamos estudá-la para melhor compreendê-la. O próprio apóstolo Pedro fala que aquilo que Paulo fala é difícil de compreender. E se o próprio Pedro fala que é difícil de compreender, significa que a gente tem que estudar muito para entender o que a própria escritura quer dizer. Porque senão a gente vive só com achismo, senão a gente vive só com opiniões. Para entender o que o autor quis dizer, aquilo que a Bíblia quis dizer, aquilo que o próprio Deus quis dizer, requer estudo e muitos estudos. E também a Bíblia não só é inerrante, ou seja, ela não só não contém erros, mas ela é infalível. Existe uma outra matéria na teologia que é a infalibilidade bíblica, ou seja, a Bíblia é infalível, ela não contém falhas. O que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Nos caminhos e soluções que prescreve, ela nunca falha, de modo que a pessoa que obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que leva na direção certa. Suas promessas e profecias nunca falham e nunca vão falhar. O que ela diz acerca do amanhã vai se cumprir, certamente se cumprirá. Aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Independente se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 100, 200, 1000 anos, vai se cumprir. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida aí, deixa a sua pergunta nos comentários ou pode nos enviar também nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, eu te aguardo na próxima semana para a gente continuar a nossa série de mensagens sobre a bibliologia e sobre a teologia sistemática. Que Deus abençoe a sua vida.